Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Meio para o Topo, um podcast sem meias palavras para empresas em crescimento. Eu quero começar esse podcast com uma pergunta. Você certamente conhece alguém que, quando essa pessoa começa a falar, você fala, cara, deixa eu prestar atenção no que esse cara está me falando, porque o que esse cara está trazendo pode ativar coisas novas aqui no meu pensamento, na minha estratégia de negócio, pode me fazer pensar de um jeito diferente. E é esse cara que eu trouxe aqui. Você deve conhecer alguém assim. E eu trouxe um cara desse aqui, que é meu amigo Guilherme Pereira. Tudo bem, Rodrigo? Valeu, Guilherme. Cara, que alegria imensa te receber aqui. Posso te chamar de amigo, sem amigo dúvida. do coração. Grande amigo. A gente se conhece não há muito tempo, faz menos de um ano, mas, cara, como a gente se conectou e desenvolvemos uma belíssima amizade. Sempre bom conversar com você. E eu vou deixar você se apresentar, porque eu não tenho nem roupa para te apresentar. Então, fica à vontade e se apresente para o nosso público. Acho que é mais pelos cabelos brancos aí, o currículo ficar grande do que qualquer outra coisa. Mas até tava brincando contigo. Apesar do pouco tempo de amizade, acho que tem sido tão intenso que eu nunca estive tantas vezes aqui por perto. É verdade, é verdade. Bom, me apresentando então, eu tenho uma carreira aí executiva de vários anos, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, tive a oportunidade de passar por multinacionais, empresas brasileiras de grande porte, capital aberto. Eu construí uma carreira nos primeiros anos, principalmente na área financeira, mas sempre muito voltado ao suporte ao negócio, o que me permitiu aí criar um repertório, acho que hoje me ajuda a estar nas posições que eu estou, né? Então, comecei trabalhando na Philips, tive a oportunidade de rodar literalmente o mundo aí, com algumas funções internacionais. Depois, trabalhei para uma empresa de consultoria americana como CFO, COO. Fui para a Itautec. A Itautec, na época, acho que ainda era uma das maiores, se não a maior empresa de tecnologia brasileira, um orgulho para o país. E foi aí também, nesse período de Itautec, a gente vendeu a empresa, foi uma transação relevante aí de M&A na qual eu participei, depois acabei pegando gosto um pouco por isso também. E foi nessa ocasião que eu também comecei a ter uma carreira como conselheiro, né? Então, ali tive a oportunidade de trabalhar como conselheiro de administração de uma empresa japonesa. Depois entrei nesse universo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E tive a oportunidade de trabalhar também numa InsurTech, né, uma empresa de crescimento exponencial que se tornou a maior corretora de seguros de automóvel do Brasil. Olha. Então, nessa ocasião era CFO, depois COO também. Hoje eu atuo já há algum tempo, né, como eu comentei, como conselheiro. Eu sou presidente do Conselho Fiscal da Itaúsa, da Dexco, que é a antiga Duratex, né? A Deca, Duratex e tal. Eu estou hoje no Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Egea, que é uma das maiores, se não a maior empresa de saneamento privado do Brasil. E desde de janeiro do ano passado eu tenho o orgulho de ser sócio fundador da Chego Lá Consórcio. É um empreendimento novo que a gente começou recente, mas que tem um grande carinho, pelo que eu tenho um grande carinho, né? Nesse portfólio todo aí de empresas por onde eu passei. Na Chego Lá hoje eu sou, além de sócio fundador, eu sou o CEO, estou à frente da operação com outros 3 sócios, alguns no conselho, uma outra como COO que está lá com a gente no dia a dia. Aliás, quais são as redes sociais da Chego Lá? Já faz o merchan aí, canal do YouTube, tem fica que à vontade. Tenho que aprender. A Chego Lá, você encontra como Chego Lá Consórcio, né? Então @Chego Lá Consórcio no Instagram. A gente tem feito um trabalho bacana também no LinkedIn. Verdade. Tem o site bacana. Tem o site da Chego Lá também. E realmente é uma empresa que nasce com o propósito de transformar esse mercado, trazendo muita educação financeira. É algo que você já me conhece há um tempo, eu acredito muito, meus sócios são pioneiros nisso também na área de seguros,
e a gente quer replicar esse case, né, da empresa de seguros agora na Chego Lá. E vai conseguir. Também sou casado há 23 anos já com a Roberta, sou pai do Davi e do Nicolas, né, os meus gêmeos aí que estão com 13 anos agora, e bastante ativo aí no universo de negócios. Aliás, família linda. Obrigado. Abençoada. Obrigado. Isso aí. E é muito legal, porque de tudo que a gente constrói, no fim do dia, o que vale a pena é a gente ter uma família estruturada, abençoada, cuidada e amada. É verdade. Né? E certamente você tem isso. Sou testemunha. Obrigado. E é uma bênção. É recíproco. É uma bênção. E me fala o seguinte, Guilherme, quanto tempo de executivo, mais de 20 anos imagino, e há um ano como empreendedor? Quanto tempo de executivo? Desde a Philips que começou? Minha carreira, as coisas na minha vida, acho que elas aconteceram muito rápido, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, por necessidade, inclusive, então venho de uma origem mais humilde. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? E tive o meu primeiro contato com uma empresa de grande porte aos 18 anos, 18 para 19, que foi na Philips. Eu, até pelo fato de depender ali de um salário, eu optei por estudar num colégio técnico na época, né? Isso acabou me abrindo as portas para entrar numa multinacional com os meus 18 anos. E aí foi quando tudo começou. Eu rapidamente tive uma ascensão profissional ali na Philips. Eu com 22 para 23 anos de idade, eu ocupei a minha primeira cadeira executiva. Caramba! Eu estou falando final da década de 90, começo dos anos 2000, era algo... Hoje é mais comum, né? Mas naquela época, provavelmente, né, eu tenha sido ali o executivo mais jovem a atuar numa função. Na época eu era gerente de controladoria, já trabalhando na área de finanças. Então ali começa a minha carreira executiva de verdade. Eu tenho uma ascensão também fora, depois de 10 anos de Philips, vou para uma multinacional americana, já como CFO. Os últimos 6 anos de Philips eu trabalhei com funções relacionadas à América Latina. Então eu tinha uma exposição internacional muito grande, isso me fez conhecer muita gente fora do Brasil, e eu fui para uma empresa que estava em expansão na América Latina, e foi uma oportunidade de criar coisas do zero. Legal. Adquirir novas empresas. Então também desde ali já tinha um grande contato com fusão e aquisição. Uma escola, né? Foi uma grande escola. Eu me lembro que eu estava na Philips numa operação de quase 1 bi de euros em termos de faturamento. Fui para essa empresa americana de consultoria que faturava algo em torno de 70 milhões de dólares. Podia parecer um passo para trás, mas na época o CEO da América Latina, uma pessoa bastante experiente, tinha tido uma carreira brilhante no mercado financeiro. Ele me falou, eu ali com meus 28 para 29 anos, ele falou, isso aqui vai ser um atalho para a sua carreira como CFO. Você cresceu numa multinacional super estruturada, uma organização matricial um tanto complexa, mas com pessoas nas caixinhas, cada um tocando um negócio específico. E agora você vai para algo novo, você vai quase que empreender, né? Então foi, acho que ali um dos primeiros contatos com o empreendedorismo, e você vai ver que a minha carreira se mistura muito, até é difícil de contar a história. Desculpa, Tito, e quantos anos você tinha aí quando você assumiu essa cadeira de CFO? Eu tinha 28 ou 29, foi por aí. Agora já começa a ficar distante, foi entre 28 e 29 anos. E é muito legal você falar isso, porque na área financeira, imagino eu, não vim dessa área, quero confirmar se essa minha tese está correta contigo, na área de marketing não é tão raro a gente ver uma turma mais jovem ocupando posição de liderança. Na minha opinião, até mais jovem do que deveria. Na área de finanças não é tão comum assim, né? Então, se for com 29 anos, acho que não é tão... Nem hoje deve ser tão comum, né? Não. Acho que hoje a gente já vê alguns casos aí na Faria Lima, mas, ou em algumas startups, mas não era comum naquela época. E eu estou falando de uma empresa de capital aberto americana, né? Apesar do faturamento na América Latina na época não ser tão relevante, não era desprezível, porque é uma empresa de serviços, de consultoria.
Mas não era comum. E aí existem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu não atribuo apenas à minha competência. Pelo contrário, acho que eu não tinha... Por mais competente que eu fosse, eu não acho que era tanto assim, eu não tinha nem... assim, gente. Não, eu não tinha nem tempo de vida, né? Eu ia falar tempo de casa, eu não tinha tempo de vida, experiência suficiente para estar em alguns lugares ali onde eu estava. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, eu atribuo muito também à graça divina, né? Algumas coisas que foram acontecendo ali na minha carreira. Realmente, uma outra coisa que aconteceu e que foi muito relevante, eu sempre tive a oportunidade de me aproximar de pessoas mais experientes. Eu sempre me aproximei, meus amigos sempre foram mais velhos, eu sempre dei muito ouvido, sempre estive muito atento àquelas pessoas que tinham mais experiência. Isso me fez uma grande diferença. E nesse caso em específico, essa pessoa que me convidou para ir para essa empresa, imagina o seguinte, eu estava bem na Philips, eu não tinha por que sair da Philips, eu tinha participado de praticamente todos os programas de High Potential, então de todas as idades ali, e foi um namoro de 6 meses, até que um dia o CEO da empresa vira e fala, isso aqui vai ser um atalho para a sua carreira, e realmente foi. Eu fiquei 2 anos e pouco, não cheguei a ficar 3 anos, tive um convite para me mudar para Chicago, para assumir uma função internacional, global. Na época, aí a família pesou muito, porque a gente estava num processo ali de tentativa de gravidez e felizmente não fui para os Estados Unidos. Hoje tem o Davi e o Nicolas aí, que é a nossa grande alegria na família. E aí não fui, e surgiu a possibilidade de ir para a Itautec. Né, eu comentei aqui na época uma grande empresa que passava por um momento de transformação, e mais do que de transformação, de decisão. Era um momento ali de... Existiam 3 negócios, né, na empresa. Os acionistas controladores percebiam que os negócios individualmente tinham mais valor do que os 3 consolidados, e buscavam sócios ou eventualmente queriam vender a empresa, e tinha todo um projeto nesse sentido. Eu fui para lá como diretor de controladoria. Na época era uma grande empresa, só na controladoria eu tinha 70 pessoas. Caramba! Aí eu estava com 30 para 31. Muito novo ainda. E de novo uma empresa de capital aberto aqui no Brasil. Era um momento, não vou falar muito de termo técnico aqui, mas era um momento para os profissionais de finanças bastante desafiador, porque foi quando estava sendo alterada o regime contábil brasileiro. Então a gente estava entrando naquilo que se chama de IFRS. Foi uma transformação radical na forma de se contabilizar, principalmente para as grandes empresas, preparar os demonstrativos contábeis. Então tinha isso. Tinha a governança da empresa mudando bastante, o advento ali de um comitê de auditoria, um conselho mais ativo e tal. A gente estava terminando a implementação de um ERP novo, na época um SAP. Então tudo que tinha que acontecer estava acontecendo, os acionistas decidindo ali o que fazer com a empresa. Eu tinha um background muito forte de planejamento financeiro, e por conta disso, por planejar, eu me aproximei muito do conselho, né? E acabei participando ativamente desse processo de venda. Quando a empresa decide, os acionistas decidem fazer a venda da empresa, o CFO, que era o meu chefe, então era o diretor de controladoria, ele decide sair da empresa, recebeu uma oferta, e aí com 32 anos eu me torno CFO da Itautec e vice-presidente de relação com investidores. Como eu falei, 32 anos. Com 32 anos. E nesse momento, os meus filhos estavam... A Roberta tinha ficado grávida, então tinha uma gravidez, uma empresa sendo vendida, eu assumindo
uma posição desse tamanho, né? Então, aí falando em time, na época as funções que reportavam para mim eram acho que quase 400 pessoas. Uau. Né? No time de finanças e administração. De novo, me apoiei muito em pessoas ali mais experientes, né? Tenho grandes amigos até hoje daquela época. Tive a oportunidade de ter acesso a mentes brilhantes do Banco Itaú, executivos que estavam ali terminando a sua carreira executiva naquela época e foram fonte não só de inspiração, mas de muito conhecimento técnico para permitir que eu desempenhasse a função. Acho que acabei fazendo um bom trabalho, a gente conseguiu fazer o deal, a transação de venda da empresa, e acho que o resultado disso é o fato de eu estar atuando ali hoje em alguns órgãos de governança, né, do conglomerado. Eu não sei se você entendeu, gente, se vocês entenderam, mas Guilherme ele é do Conselho Fiscal da holding do Itaú. Olha o tamanho da responsabilidade. E você é novo ainda, eu considero você novo. Agora eu já estou mais rodado. Não, tá experiente. Eu tô com 46. Mas é bacana, assim, é um momento que você olha para trás e fala, poxa... Já deu tempo de fazer tudo isso? Já deu tempo. E é aquele momento que, de tempos em tempos, você meio que fecha para balanço, né? Para entender aquilo que foi construído. Eu contei toda a parte legal e tal, mas teve muito sofrimento, teve muita dor, muita cicatriz. Não é fácil, né? Eu acho que eu fui desafiado constantemente aí ao longo desse período. Depois a história continua, né? Eu parei aqui nos 35, quando a gente consolidou a venda, que aí eu comecei a atuar em conselhos. Mas é uma história bacana. E dá orgulho de olhar para trás e ver como foi construída. Aliás, eu falei, você é conselheiro fiscal, mas você é presidente do Conselho Fiscal da holding. Sim, hoje vai fazer 3 anos agora. E a antiga presidente do Conselho Fiscal, uma pessoa também que eu gosto sempre de honrar aquelas pessoas que tiveram comigo, a falecida Teresa Gross, que foi um ícone no mercado de financeiro e de governança, uma pessoa que eu tive a honra de me tornar próximo, de aprender muito com ela. E aí quando a Teresa faleceu, depois de muitos anos à frente do Conselho Fiscal, eu acabei sendo escolhido pelo colegiado, né? O presidente do conselho normalmente é escolhido por outros conselheiros. Então isso também é uma satisfação, por ter o respeito de pessoas tão competentes, né? E que estão ali comigo e que, de certa forma, concordaram com essa nomeação. Acho que é algo bacana. E, Guilherme, você falou que você conviveu, e obviamente, com grandes mentes, grandes profissionais. A maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez não tenha esse privilégio. O que você consegue de notar em comum na maneira com que essas pessoas tomam decisão? O que você consegue olhar que existe? Você fala, caramba, isso aqui, ou pode ser mais de uma coisa, tem em comum nessas grandes mentes? Eu acho que são pessoas tão relevantes, né, que elas têm algumas coisas únicas ali. Então, mas tentando buscar algo de semelhante, acho que é a entrega àquilo que elas fazem, né? É a responsabilidade, o senso de... Hoje a gente fala muito de senso de dono e tal, né? Mas eu acredito muito nisso. Então são pessoas que deixam muitas vezes de lado o seu interesse próprio
em função de algo que é maior que elas, que é uma instituição, uma companhia. Isso é algo que eu trago comigo, essa valorização. De novo, eu não quero dourar a pílula aqui ou falar que né, toda instituição tem problema, como todo mundo tem problema. Mas aquelas pessoas que realmente vestem a camisa e que se propõem a entregar algo, e claro que tudo isso atrelado à competência técnica, uma dedicação muito grande, são as pessoas que me inspiraram e eu percebo que é isso que elas têm em comum. E o que você, agora o contrário, o que você não via essas pessoas fazendo? Eu não vi essas pessoas desistindo. Olha eu que não legal. vi essas pessoas esmurecendo. Eu tive muitas situações onde eu chegava num determinado momento ali que batia no teto e eu falava, e agora? Né? E muitas dessas pessoas, tem até uma em especial, mas que ele é muito, muito reservado, eu acho que não vou citá-lo aqui pessoalmente, mas ele sempre dizia, Guilherme, o não dá ou não existe. E é claro que ele já estava muito mais preparado, ele sabia que em alguns momentos o não ia aparecer, mas a forma como fazia com que as coisas acontecessem ou que existisse uma motivação e para que as pessoas se superassem, era algo que eu admirava muito. Então, acho que isso me chamou muito a atenção. E eu não sou uma pessoa de desistir. Então, quando eu acho que esse discernimento, isso é uma característica também comum, né, dos grandes líderes, a capacidade de discernir e entender o potencial. Não é com todo mundo que dá para eu agir dessa forma. E eu falo também que, acho que eu estou pensando aqui, vendo mais coisas em comum, né? Essas pessoas que olharam para mim, elas tinham uma capacidade de enxergar muito além, né, do que um garoto ali, seja na época de Philips com 20 e poucos anos, seja na época de Taltech com 30 e poucos anos. É uma capacidade que poucos têm. É algo que eu tento aprender. Hoje eu olho para alguém e falo, poxa, será que essa pessoa tem o potencial até onde ela pode ir? É discernimento. Agora, de uma outra perspectiva, Guilherme, e não precisa ser modesto não, que a gente já sabe que você não tem o perfil da empáfia, da arrogância, mas o que você acredita que você fez para que esses líderes, como você mesmo acabou de falar, para que eles quisessem te puxar para cima, quisessem que você estivesse ao lado deles? Talvez eu fosse parecido com eles, olhando. Hoje, quando eu busco essa capacidade de enxergar essas pessoas talvez parecidas com o que eu tinha, eu acho que é um pouco disso que eles faziam. Eu desenvolvi uma capacidade ao longo desses anos de escutar bastante, né? E ouvir, né? Estar preparado ali para me posicionar no momento correto, nunca deixar de me posicionar, mas sempre ganhar um tempo, me fez, acho que de certa forma, ganhar a admiração dessas pessoas que me olhavam e queriam me puxar, porque falavam, poxa, esse cara realmente ele quer aprender, ele tem disposição, ele escuta mais do que fala, mas ele fala na hora certa. Essa coisa da escuta e da fala, eu tenho coisas até engraçadas assim. Conta. Que aconteceram. Eu vou contar uma para você. Eu teve uma época de Philips que a gente estava num negócio bastante enroscado, que não tinha margem e tal. E uma vez a Philips tinha trazido um CEO holandês. Ele falava um pouco de português, porque ele tinha tido uma carreira aqui no Brasil anos antes. Depois cresceu bastante na organização na Holanda e voltou para o Brasil. E uma vez, acho que meio acanhado ali no banheiro, escovando os dentes, eu tive uma ideia e falei para ele. Falei, poxa, por que a gente não faz o licenciamento da marca com uma empresa chinesa que...
Aí falei e... No banheiro mesmo? No banheiro. E aí esse CEO passa um tempo... Eu acho que foi na despedida dele, ele voltando... Ele assumiu depois a Philips na América do Norte. Uma função enorme. E um dia ele vira para mim e fala, ó, você viu que um dia aquilo que você me falou no banheiro mexeu comigo, eu levei adiante e virou um case de sucesso. Não é exatamente por isso, mas depois a Philips começou a migrar para essa linha de licenciamento com seus produtos de eletrônicos de consumo. E de alguma forma acho que eu plantei uma sementinha ali, porque talvez você vai falar assim, poxa, como é que onde é que eu estou querendo chegar com essa história, né? Talvez eu tenha percebido que ali ele daria mais atenção ao que eu estava falando do que numa mesa de reunião cheia de gente com uma patente maior do que a minha. Então, é nisso que eu falo, o momento de você se posicionar e como isso funcionou na minha vida. Agora, vamos voltar um pouquinho nessa história. Você falou que você teve a ideia no banheiro ou você aproveitou o momento do banheiro para contar a ideia por conta desse ponto que você falou? Se eu te contar, se eu te afirmar alguma coisa, eu vou estar mentindo. Eu não lembro. Esse negócio deve fazer deve fazer uns quase 25 anos. Mas provavelmente eu já tinha tido a ideia e estava meio naquela onde falar. E eu sou... Hoje já nem tanto, mas eu sempre fui muito preocupado em escolher o melhor momento para falar determinada coisa. Isso é inteligência. E o melhor momento e o melhor momento ele pode acontecer em situações inusitadas, né? Sei lá. Mas é legal isso, porque e você era jovem pra caramba. Super. Quer dizer, um jovem numa situação inusitada tem uma ideia, talvez antes ou na hora, não importa, né? E falou isso para o CEO da companhia, que era gringo, ou seja, tinha muita barreira para você, deixa eu ficar quietinho aqui na minha. E eu acho que isso é uma característica também dos líderes, né? Saber o que falar na hora certa, como você disse, saber o que não falar. Exato. Né? E ao mesmo tempo ter a coragem de falar. Que eu acho que essa característica foi muito marcante nesse episódio e certamente ao longo da sua carreira. Sim. Esse é um ponto interessante, porque apesar de ser mais introvertido e tal, a coragem nunca faltou. A coragem foi algo muito importante para que tudo isso acontecesse. Sabe aquele negócio de você... essas coisas não aconteceram só por acaso, foi porque... acho que no começo tinha muito de precisar, né? Eu precisava... eu buscava por uma ascensão profissional. Nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. Mas assim, eu tinha muita disposição e muita coragem. Eu falava, pô, isso aqui de algum jeito eu vou fazer. E eu ia aprendendo. A maioria das coisas que eu fiz, quando eu comecei a fazer, eu não sabia fazer. Eu brinco que hoje a gente vê tanta coisa, né, disponível com inteligência artificial. Eu provoco muito os meus filhos. Eu surfei muito a onda da internet no início da internet. Sim. Então, eu brinco que eu sou curioso por natureza e generalista por vocação. Boa definição. E essa curiosidade com esse meu generalismo fazia com que eu tivesse a capacidade de aprender as coisas de uma forma rápida e colocar em prática, né? Então, isso acho que são algumas das alavancas que me permitiram crescer na carreira executiva. Uma pergunta que eu sempre faço para os líderes que estão conversando comigo aqui no podcast. O que o Guilherme, de 46 anos, já consolidado, estabelecido, com desafios ainda, claro, muita lenha para queimar ainda, mas o que esse cara diria para o Guilherme lá de 20 e pouquinhos anos de idade? Essa é uma pergunta difícil. Eu podia vir com uma resposta fácil, é uma pergunta que eu me faço sempre, mas eu sou tão grato a tudo que aconteceu que às vezes eu fico falando, pô, será que valeria a pena? E aí eu fico na dúvida, será que se eu voltasse lá, aquele negócio voltar no passado, eu posso mexer numa coisa e estragar? Né?
Mas acho que eu tive sempre um senso de responsabilidade muito grande, talvez exagerado. Uhum. Então eu pegaria mais leve comigo mesmo. Bom ponto. E aí sim, uma coisa... talvez eu não precisasse ter crescido de uma forma tão acelerada. As dores do crescimento acelerado, elas vieram de uma forma violenta num determinado momento da minha carreira. Então, sim, dá um pouco mais. Não foi proposital, não era, como eu te comentei, não era uma coisa que eu tinha. A minha grande meta é como é que eu ajudo mais. Uhum. Como é que eu ocupo um espaço maior, não no sentido de função ou posição. Mas, cara, eu quero fazer a diferença. Isso é algo que eu aprendi, né? Ali, quando, aos 13 anos, eu fui trabalhar na secretaria de uma igreja presbiteriana. E isso me moldou muito, isso me forjou muito. Nesse sentido de me entregar, de querer fazer o melhor. Assim, tem algo que mexe muito comigo e que eu não quero perder a oportunidade de citar, o que me carrega muito há alguns anos, né? Tem um versículo na Bíblia, em Colossenses 3:23, que fala que tudo aquilo que você fizer, que você faça, não para os homens, mas como se fosse para o Senhor, como se fosse para Deus. Não vou dizer que tudo que eu faço ou tudo que eu fiz, mas eu tento fazer, né? Claro que para que você faça isso, você tem que lembrar disso na maior parte do tempo. Eu tento me lembrar. E isso me ajudou. Muitas vezes eu não fiz, mas na maioria das vezes eu consegui fazer. E você falou dessa questão da coragem, né? E a coragem, ela obviamente pressupõe correr risco. Como que você, como um profissional de finanças, que tem ali o risco mapeado, o dinheiro, na minha opinião, é o combustível da empresa, né? Se a gente consegue mais rápido, mais devagar, né? Ela não é o que determina o objetivo, mas ela é o combustível, o quanto a gente vai conseguir chegar mais cedo ou mais tarde nesse objetivo. Como é que você, como profissional, lida até hoje com a atitude de ter a coragem e, portanto, correr riscos para tomar uma decisão e, ao mesmo tempo, precisar ser conservador com as finanças? Como é que é esse raciocínio aí que parece antagônico? Super, e não é. Mas eu acho que sim. De certa forma porque eu às vezes tenho dificuldade até em explicar isso. E eu vejo a maioria dos profissionais, ou grande parte dos profissionais, tendo dificuldade com isso, né? Eu não consigo desvincular. Eu sou o Guilherme, né? Então o Guilherme é um profissional, é o Guilherme família, é um Guilherme que tem uma vida espiritual, o corpo, a alma, espírito ali. Eu sou um Guilherme. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de risco, de oportunidade, eu tento sempre calibrar isso pelas diversas perspectivas, olhando como um todo, né? Acho que tem a ver com a questão da minha curiosidade, do generalismo, de tentar não trazer um ângulo só. Então, quando eu vou analisar alguma coisa, eu não analiso por uma perspectiva, eu analiso por outras, por algumas perspectivas. E eu estou falando isso só para não perder o ponto. Eu vejo alguns colegas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Posso imaginar. E aí as dificuldades, quando eu falo dessa mistura de pessoa física, pessoa jurídica, profissional e tal, eu vejo pessoas que, assim como eu, tiveram uma dificuldade ali do ponto de vista financeiro na infância, juventude, tiveram uma ascensão muito grande e hoje vivem com medo enorme e não arriscam mais porque tem medo de perder aquilo que conquistaram, né? Eu não tenho esse medo. E eu acho que, por não ter esse medo, eu também olho o mundo corporativo meio que dessa forma, né? Eu acabo tomando mais riscos, mas lastreado ou embasado também pela minha capacidade de avaliar os riscos antes de tomá-los. Então não é aquele negócio do cara que sai, eu estou disposto a qualquer coisa para chegar
num determinado lugar ou patamar. Não. Eu sou muito criterioso, eu faço análise, mas eu entendo que eu tenho que tomar risco. E eu entendo que as companhias, as empresas onde eu estou, elas precisam passar por isso também. E eu tento ser um facilitador nas mesas onde eu estou para que essa mentalidade seja aplicável. Eu acho que isso tem tudo a ver com governança. Sim, totalmente. Esse governo de você ter diferentes cabeças, diferentes funções, diferentes pessoas. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, totalmente, mas... claro. Eu estava escrevendo um texto ontem sobre isso, não publiquei, mas uma coisa que tem me incomodado demais, eu percebo, e até se você puder contribuir, eu não tenho resposta para isso ainda, mas eu percebo hoje uma geração onde você entra numa mesa, né, e hoje eu sou CEO de uma empresa, eu tenho pessoas, líderes de diversas áreas, ou mesmo no conselho onde eu estou, eu percebo algumas pessoas que, ao invés de defenderem a sua área, ficam o tempo todo preocupados com o todo. Vou traduzir isso para um jeito mais fácil de entender. Eu tenho, muitas vezes, a pessoa do marketing pensando o tempo todo em LGPD, em proteção de dados, em compliance, em riscos. Cara, a beleza da vida como a beleza do negócio está nessa complementariedade das funções. E se eu tenho a pessoa de vendas preocupada com o risco, eu não estou dizendo que você tem que ter, pelo contrário, né? Eu sou super a favor da educação corporativa, no sentido de quais são ferramentas de compliance, código de ética, integridade. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que isso não tem claro, seu valor, tá pelo claro. contrário. Mas assim, de vez em quando, o cara de vendas ou o cara de marketing, ele tem que puxar um pouco mais a corda para o lado dele, para que o cara de finanças... espera isso, né? Mas eu tenho percebido hoje em dia que as pessoas ficam um pouco mais acomodadas. E eu não sei se é por um aculturamento corporativo maior. Então está todo mundo atento a um pouco mais a cada coisa, a cada área. Ou se tem muito da inteligência artificial, que as pessoas se preparam e normalmente quando você vai falar com uma IA, a IA já tem uma capacidade de olhar de uma forma mais generalista e vai falar para o cara do marketing, não vai por essa linha porque é LGPD e tal, não sei o quê. E eu sinto um empobrecimento das discussões em função disso. O que é muito triste, né? E aí vou te falar assim, o meu ponto de vista como um profissional de marketing. E como um profissional de marketing, obviamente, eu gosto muito de metáfora. Né? O que eu vejo é que a área de marketing, a área comercial, lógico, ela tem que ter o conhecimento mínimo ali de LGPD, de regulação, tá tudo certo, quais são as policies que eu preciso seguir aqui, mas isso é básico, a gente tem que jogar para ganhar o jogo e não para não perder. E faz total diferença, né? E é essa metáfora que eu queria usar. Pô, a gente está jogando para ganhar, protegendo a defesa, claro, mas jogando para ganhar, ou a gente está jogando para não perder? Cara, se jogar para não perder, você vai jogar por uma bola. E às vezes alguém vem de fora, isso é muito comum no mercado, e fura a bola. E aí, cara? É isso. Né? É isso. Então, as pessoas deixam de explorar os seus talentos, deixam de explorar os seus dons e começam a jogar na retranca. Mas peraí, você está tentando proteger uma coisa aqui que tem às vezes tem um outro dono, não é teu dono, você não vai fazer melhor do que o cara que estudou para isso, ou o cara que... Enfim, é o meu jeito de pensar. É isso, e essa visão que eu tento trazer na hora de avaliar um risco, de tomar um risco, de garantir que o corpo todo ali esteja alinhado, né, através, representando aqui, colocando o corpo para representar as diferentes funções, né, os diferentes membros ali, é isso que eu tento orquestrar. Então, hoje, em algumas organizações, houve um engessamento tão grande que você diminui essa capacidade criativa. E eu penso, Guilherme, e aí pela nossa experiência,
que isso vem muito da cultura corporativa atual. Muito da cultura corporativa atual. O Brasil, aí falando em propaganda especificamente, claro que marketing é muito maior do que propaganda, mas o Brasil continua a ser, por exemplo, no Festival de Cannes, que é um festival anual, o maior festival mundial da publicidade, o Brasil está ali sempre os 3 primeiros, os países mais premiados. Continua a ser assim. Só que a régua baixou. Ou seja, a gente continua ali entre os 3 primeiros, mas a régua baixou. Por que a régua baixou? Porque as companhias querem correr menos riscos. Se elas querem correr menos riscos, eu vou inovar menos. Sim. Eu vou criar menos, porque a inovação pressupõe que eu vou cometer erro, ponto. Sim. Né? Alguns eu consigo prever ali, outros não. Sim. Né? E aí é um pouco do que eu sinto do lado de cá, até como fornecedor de grandes empresas, essa coisa do não, mas veja bem, não sei se está alinhado com a cultura, e às vezes está, e às vezes o cara que está falando que não está alinhado com a cultura, ele nem conhece a cultura. Então tem umas coisas assim, muito malucas. Esse é o grande incômodo, porque às vezes não faz nem o menor sentido. Assim. Modéstia à parte, eu entendo razoavelmente bem de controle, sim, de matriz de risco, e às vezes a pessoa tenta me explicar alguma coisa que eu falo, poxa, você está inventando algo aí que... Mas eu tenho uma posição hoje bastante privilegiada também para falar sobre isso, porque eu estou ali na startup aprendendo no dia a dia e ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de estar sentado em órgãos de governança, conselho, comitê de empresas gigantescas, né? Então isso, se eu tivesse que elencar aqui poxa, por que onde eu venci na minha carreira, qual o privilégio que eu tenho? Essa posição que eu tenho hoje é muito rica. Para alguém que é curioso como eu. E me permite olhar essas coisas e propor ajustes nos 2 lados. Né? Então, esse cara que fica talvez no meio, né? pro topo aqui, olhando pro nome do podcast e do projeto tão bacana que você tem. E aí quero aproveitar de fazer uma pergunta. O que você que tem essa posição privilegiada de viver esses 2 mundos, o que você acredita que uma grande companhia tem a ensinar para as startups e o inverso também? O que uma startup tem a ensinar para uma grande companhia em termos de modelo de pensamento? A gente está falando de cultura corporativa aqui. Muita coisa. Mas é algo complexo. Assim. A gente... Durante algum tempo ainda existe, eu vejo com menos frequência, algumas grandes companhias criaram seus fundos de venture capital. Né? Então você tinha lá os famosos CVCs, os Corporate Venture Capitals, onde as empresas começaram a se aproximar das startups. A gente vê casos de sucesso, mas tem coisa que não funcionava de jeito nenhum, porque... Normalmente a grande companhia ela acaba colocando ali uma série de padrões, de procedimentos que não vão funcionar na empresa menor, né, na startup. Né? Então, é algo que você tem que fazer com muita inteligência e talvez não seja as 2 empresas estarem juntas, mas andando de uma forma próxima. Né? Para que um pegue o melhor da outra. Exato, porque senão eu corro o risco de não enxergar ou até matar algo especial que possa existir dos 2 lados, e nos 2 lados existem coisas muito especiais que um poderia aprender com o outro. Eu acho que vai muito do profissional que está fazendo essa leitura, né? Tanto do lado da startup quanto do lado da grande corporação. Acho que tem que haver uma quebra de preconceitos, uma diminuição de ego enorme para você entender que tem alguém que pode estar fazendo algo ali melhor que você. Eu vejo como algo muito importante, mas muito difícil de se aplicar. Acho que porque envolve abrir mão do ego, né? É isso. E uma coisa que eu percebo também, veja se faz sentido para você, se você não concordar comigo, fale. Eu vou falar, papo aberto. Né? Eu vejo muitas pessoas confundindo o ego com
com aquilo que elas são versus o objetivo. Vou explicar melhor. Às vezes vem uma determinada direção e fala, não, mas isso aqui vai contra quem eu sou. Será que vai contra quem você é ou contra o que você quer? Porque são coisas distintas. Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é o que eu quero. O que eu sou, eu espero que as pessoas só melhorem. Eu pelo menos tento fazer isso, você também. Mas não vai mudar sensivelmente. A gente pode melhorar aquele conjunto de características que formam a nossa personalidade. Mas o que eu quero pode mudar. Né? E é legítimo que mude. E às vezes eu vejo que vem esse input, não, mas isso aqui é contra aquilo que eu sou. Às vezes não é, às vezes é só o ego que você precisa deixar um pouquinho de lado, que significa abrir mão do que você quer, não de quem você é. Faz sentido esse raciocínio ou dei uma viajada louca aqui? Acho que faz total e até aterriza um pouco daquilo que eu estava tentando colocar. Explorando um pouco mais isso que você fala, essa relação, como tudo na vida, é uma via de mão dupla, né? E quando eu olho só para o que eu quero, falando nessa relação de startup e grande empresa, o cara da grande empresa vai querer normalmente entender como é que a empresa pequena faz determinado processo de tecnologia, né? E não é o que ele quer, é onde nós queremos chegar. Isso. Né? Então, toda vez que eu não estou disposto a transitar nessa via de mão dupla, em doar alguma coisa, é uma relação de troca, porque senão você mata um dos dois lados e acaba com a relação. E isso acho que tem tudo a ver com ego e tem tudo a ver com o que eu sou, o que eu quero. Né? Então, eu tenho que reconhecer quem eu sou e eu tenho que calibrar o que eu quero. E acho que nessa linha o que nós queremos. O que né? nós o que queremos. É bom pra gente. Eu acho que é isso. E vamos falar um pouquinho da Chego Lá. Que momento que passou na sua cabeça para você falar, vou empreender? Cara, acho que tem uma relação com essa carreira de ter olhado para muita coisa diferente, ter experimentado muita coisa diferente e querer colocar um pouco mais ali do meu DNA, né, em algo que surja do zero. Por outro lado, não só do meu DNA, mas do DNA de pessoas com quem eu me dou super bem e eu acredito nessa relação de complementariedade. Né? Então, quando veio esse negócio de empreender, eu até comecei a usar aqui, mandei fazer com você, eu chego lá. Isso é muito vivo e real na minha vida. Eu não chego em lugar nenhum sozinho. Né? Eu te comentei que lá no começo, acho que um dos grandes diferenciais também na minha carreira foi olhar para as pessoas mais experientes. Né? E eu via muita gente ali que estava comigo na mesma faixa etária desprezando esse conhecimento. Da mesma forma, hoje, eu vejo que eu preciso de gente diferente de mim o tempo todo. Eu tenho habilidades em algumas áreas, tem essa questão do generalismo que me faz transitar bem por questões diferentes, por funções diferentes, mas eu preciso de gente diferente, eu acredito muito nisso. E aí eu fui, hoje os meus 3 sócios são pessoas com quem eu trabalhei, né? Eu tive uma experiência depois numa startup, eu falei na Insurtech, na Minutos Seguros, e dos 4 sócios, 2 são fundadores da Minuto, da empresa anterior, pessoas que eu admirava muito e que tinham uma história de sucesso, e uma história de sucesso onde eu participei em algum momento ali e via que a gente podia replicar algo que tinha sido construído. Então, a primeira coisa não foi exatamente uma tese, um produto. Foi muito mais esse objetivo de fazer algo, depois fazer algo com alguém e depois algo com um propósito. Fazer algo com um propósito, o que isso tem a ver com consórcio? Consórcio, ele nasce lá do mutualismo. Se você analisar, né, de uma forma... É um produto que você tem uma pessoa ajudando o outro ali. Num país onde a gente tem uma carga, juros extremamente elevado, e a gente tem enfrentado isso agora,
esse cooperativismo, né, um ajudando o outro, é um produto que tem uma beleza. Totalmente. Né? Ele é muito mal explorado, muito mal vendido. E aí vem a outra parte da tese, que é, poxa, como é que eu mudo a história de um produto que vem sendo vendido de uma forma não tão adequada? Tem gente boa, mas tem muita gente ruim vendendo o produto. E é uma forma de fazer com que essa educação financeira de disciplina, de ter uma parcela para pagar, ela esteja presente proporcionando educação financeira. A gente conseguiu fazer isso com seguro, né? Que seguro é um negócio que a maioria das pessoas não entendem o que estão comprando, né? É algo que às vezes quem está vendendo também não sabe vender. Aí é grave. E a gente falou, poxa, vamos replicar aquilo que foi feito em seguro no segmento de consórcio, muito nesse sentido de promover a educação financeira, o acesso ao crédito. Existem outras ferramentas, eu sempre falo, o consórcio não é o melhor produto para todo mundo. Uhum. E isso é uma coisa que a gente tenta ser o mais transparente possível. Ou até o momento das pessoas também, né? Exato. Tem muita gente que está com pressa, né? Então, a primeira coisa que a gente fala, hoje a gente já está com uma turma lá de quase 20 consultores de vendas, que né? Legal. A empresa está com né? umas 30 pessoas. E assim, a primeira coisa, poxa, se fulano chegou aqui e tem uma necessidade para daqui 2 meses ou 3 meses, o consórcio não é para ele. Não é uma ferramenta de planejamento. Hoje existem possibilidades para que você sim tenha acesso ao crédito num prazo curto, 5, 6 meses. Nossa, curto mesmo. Mas para isso você tem que ter um capital, aí tem uma série de estratégias, mas a gente nunca vende sorte. Né? Sorte é uma coisa que eu não posso vender, e por isso que a gente tem essa preocupação de educar o cliente no momento que ele está comprando. Então daí surgiu a Chego Lá. Então, de uma vontade, um desejo de empreender, de colocar um pouco de tudo isso que eu vivi no passado, entendendo que não era suficiente, que precisava de pessoas, né, tão competentes e qualificadas ali quanto eu, com experiências diferentes, para prover para os brasileiros algo que vai fazer diferença na vida deles. E esse propósito, né, de fazer diferença é algo que você falar para mim, poxa, com o que você... Uma grande aspiração, um sonho que eu tenho hoje, que a iniciativa privada se aproxime mais da população, provendo recursos, né, de diferentes formas, seja através de educação, seja através de subsídios, seja através... tentando fechar um gap que infelizmente... a gente sente falta com a forma como a política pública tem sido utilizada ou praticada hoje. Fato verdadeiro, lamentavelmente. Acho que você está coberto de razão. E voltando um pouquinho a essa questão financeira, que tem tudo a ver com a Chego Lá também, educação financeira, o que uma empresa deve fazer para quebrar? Porque a pergunta é sempre o que fazer para não quebrar. O que uma empresa faz para quebrar? Para uma empresa quebrar, acho que eu sou um grande defensor da governança, né? E governança permeia uma série de coisas. É muito mais do que estabelecer um conselho ou... A governança está ali na prática do dia a dia, desde criar um procedimento, uma norma... um relatório de controle. Uma empresa sem governança, uma empresa sem olhar atento às questões administrativas, a uma gestão financeira, mesmo que básica, ela tem tudo para quebrar em algum momento. Por que disso? Porque tem gente que é muito bom para escalar, para vender, para criar produto e tal. Só que assim, mesmo quem é muito bom e consegue decolar a empresa, fazer com que ela cresça,
quanto mais rápido e quanto mais ela cresce, maior é a chance dela quebrar em determinado momento se ela não tiver essa governança adequada. E governança adequada, de novo, a gente pode falar de várias coisas, dependendo do estágio da empresa. Então vai desde uma gestão de caixa, normas e procedimentos, como eu falei, acho que um arcabouço mínimo ali de gestão e de controle. Esses dias eu fiz escrevi um artigo lá no LinkedIn, onde eu falo um pouco sobre isso, e eu também gosto muito de metáfora, e eu estava falando, eu fiz uma analogia lá um carro com um motorzão, né, um V8 ali, todo turbinado, representando uma operação que cresceu muito em vendas, mas que não tinha o chassi necessário para sustentar aquilo, né? O motorzão, né? Aquele motorzão. Então é isso. Eu não acredito também, e aí vem, né, um pouco do antagonismo, eu não acredito naquela empresa que nasça com uma super governança, com tudo certo e não foque na venda, no produto, no marketing. Pelo contrário, eu acho que as coisas começam primeiro você tem que ter o produto, depois você tem que vender, depois você pensa em governança. Mas você não pode descolar. Você não pode deixar que uma coisa fique muito distante da outra. E esse discernimento de quando, né, colocar um chassi ali mais preparado para aguentar é o que vai fazer a diferença para uma empresa sobreviver ou para uma empresa quebrar. E a gente, podcast do Meio para o Topo, a gente está falando aí com médios empresários ou empresas que já estão num patamar maior. Quais são as principais dores que você vê das empresas em crescimento? Eu acho que você passou um pouco disso, se eu não me engano, na Itautec que você comentou, ou foi na empresa americana? Na americana. Na americana. Que dores que você viu nessa empresa americana que eventualmente você já sabe que você vai enfrentar e tomara que enfrente na Chego Lá, porque você já sabe como resolve, né? Mas se você enfrentar isso na Chego Lá é porque a empresa vai crescer. Quais são essas dores? Na própria Minuto, né? Acho que trazendo um case também, mas a Minuto foi a corretora de seguros, que, como eu falei, meus sócios fundaram uma empresa que em menos de 10 anos se tornou a maior no segmento no Brasil. Era uma corretora de seguros que chegou a ter mais de 500 pessoas. Uau! Mais de 150 mil clientes ativos. Então, ali acho que é um case que dá para ajudar mais o pessoal aqui. Assim, quando eu olho para esses momentos, quando você começa a crescer, de novo, você tem que estar atento para aquilo que eu preciso colocar de sustentação. Não pode ser nem demais para não engessar e paralisar uma tese que está funcionando bem, e nem de menos para você não ficar ali com uma lacuna, né? E aí, nesse sentido, o empresário precisa olhar sempre para o caixa, né? Caixa quebra empresa. A gente é muito comum se falar disso, mas é verdade. O que quebra uma empresa não é um resultado negativo. Se você tem caixa ali, e muitas vezes as pessoas acabam não olhando para o caixa, ficam olhando só para a rentabilidade e tal. Nessa linha de como me preparar para o crescimento, eu acho que vai muito também do time, né? De quem eu trago para perto de mim. E aí que vem, acho que a coisa mais difícil do empreendedor que está indo do meio para o topo é entender que não necessariamente quem eu trouxe num determinado momento vai ser capaz o suficiente de me levar até o topo. Isso é algo que o brasileiro tem muita dificuldade, né? Eu falei que eu trabalhei com holandês durante muito tempo, trabalhei com americano. A gente acaba criando um vínculo de amizade, de companheirismo, de gratidão, que é ruim para todo mundo.
E talvez se eu tivesse que resumir, o maior problema que eu enxergo é esse. Tem aquela frase, o que me trouxe até aqui não necessariamente vai me levar lá. Quem me trouxe até aqui, ou quem veio comigo... E aí eu não estou falando, poxa, vai lá e faz um corte, manda... Claro. Não, mas assim, é entender onde cada uma das pessoas podem jogar em determinados momentos da empresa. Não adianta eu pegar o cara que começou ali comigo como analista de marketing e achar que ele vai ser o meu CMO quando eu estiver faturando 2 bilhões de reais. Existem exceções? Existem. Mas o empresário, o empreendedor, ele tem que ter essa capacidade, né? Tem a ver com profissionalização, né? Então, em que momento eu já assessorei muitas famílias empresárias. Isso também é uma confusão que acontece, né? Quando você tem família envolvida, fica pior ainda. Então, para mim, pessoas, e não só as pessoas, mas em que momento da jornada essas pessoas estão adequadas para estarem desempenhando determinados papéis. Então, isso para quem está do topo ali pro alto, né? Do meio para o topo, é onde eu vejo as maiores falhas. E é muito legal a tua visão, porque embora todo o teu skill inicial ali da tua carreira seja de CFO, COO, acho que uma das grandes virtudes que você tem é justamente essa visão mais ampla de enxergar o business, o negócio, né? Eu acho que isso faz total diferença na performance de um CFO. Você não é mais CFO, você já é CEO, mas já teve é conselheiro de grandes empresas. Quanto mais visão de business a gente tiver, seja você com viés financeiro, eu com viés marketing, a outra pessoa com viés gestão de pessoas, você acabou de falar, melhor para as companhias, né? Quanto mais a linguagem e o objetivo for de negócio, melhor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É aí que você realmente consegue agregar valor. De novo, não a gente está falando aqui já de um C-level, né? Aí você, de um conselheiro, aí realmente você tem que ter essa capacidade de olhar o todo. Agora, não dá para pedir para a pessoa ali que está coordenando uma área ou que está gerenciando uma área, uma função gerencial, que ela fique toda hora preocupada com o todo. Né? Também é esse momento que a gente tem que entender de carreira e de momento de empresa. E aí, explorando um outro tema aqui, Guilherme, a gente já está chegando ao fim. Passou rápido, faz uma hora já que a gente está aqui. Eu acredito, e queria te ouvir sobre isso, que cada vez mais a gente, como líder de negócio, aí pode ser você que lidera uma pequena empresa, ou que está pensando em empreender, ou que já é executivo, ou já é empresário, a gente tem sido submetido a uma pressão cada vez mais dolorida, vou dizer assim. E me parece, eu acredito nisso, eu acho que você também, a gente não foi criado para suportar esse nível de pressão que a gente está suportando, e aí as pessoas vão buscar, às vezes, algumas saídas que só levam a mais destruição em vez de levar a aprendizado e a crescimento. E aí entra a nossa fé. Qual que é o papel que a fé tem na tua jornada vencedora, profissionalmente falando e de novo, familiarmente falando também? A fé, a gente falou de coragem agora há pouco. A fé, sem dúvida nenhuma, foi um grande propulsor para que essa coragem estivesse presente. Como eu te falei, eu não acredito que tudo isso teria acontecido, né, se não fosse também um propósito ou a graça de Deus sobre a minha vida. Então é algo que fez a diferença em muitos momentos, né? Eu tive situações assim muito difíceis. Eu passei por várias crises econômicas, né? A gente que já passou dos 40, você sabe como é. Então tem momento que você olha assim e fala, poxa, e agora? Só Deus, né? Só Deus. Não importa o que eu já fiz, não importa onde eu cheguei, não importa o que eu já aprendi, tem hora que então, sem dúvida nenhuma, e não só nesse sentido, mas
no momento de acalento ali, até de a gente não ganha todas, né? Então, de novo, se eu contar aqui também a parte ruim, a gente vai, uma hora vai ficar 2, 3 horas conversando. E tem alguns momentos de frustração, de decepção, desapontamento, de insuficiência do Guilherme, onde o que me sustentou e o que me fez perseverar ou continuar crescendo foi a fé. Eu falei da disciplina no consórcio, eu acredito na disciplina na vida como um todo. E para que essa fé esteja presente, também é necessário uma disciplina de fé, né? E isso também é muito importante. Eu percebo que em alguns momentos onde eu não tive essa disciplina, eu acabei sofrendo um pouco mais do que deveria, né? E felizmente tenho uma família hoje que compartilha da mesma fé e quando é mais do que um, né? A gente se torna ainda mais forte num único propósito e acaba sendo algo muito presente na minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. A gente está aqui. Você, pela tua história, você era um improvável, né? Para estar onde você está hoje, para onde você ainda vai chegar. E eu me vejo da mesma maneira também. Pela história, muito improvável e Deus nos deu a graça de estarmos aqui hoje. Trabalhamos muito, ainda trabalharemos muito, mas com muita graça. E a gente sempre encerra o podcast fazendo uma inversão. Vou te convidar a fazer, e eu sei que é de surpresa mesmo, a fazer uma pergunta para mim. Qualquer coisa, se eu vou responder ou não sabemos. Mas... Tá bom. Bom, você começou o podcast recentemente, eu tive aqui no lançamento e tal, e eu vi que né, você tinha uma disposição muito grande de... Acho que as coisas que você faz com um propósito, né, com muita doação ali de si próprio. O que você tem aprendido, né, com esse podcast? O que isso tem feito diferença na sua vida aí, tanto pessoal quanto nos seus empreendimentos? Eu tenho aprendido que o mundo é maior do que eu imaginava. Eu já achava que ele era grande, sempre achei. Mas eu estou descobrindo que ele é muito maior. E eu acho que isso é um grande aprendizado, porque às vezes a gente fica confortável no lugar bom que a gente está, e não estou falando geograficamente, mas no lugar de, poxa, já tenho bastante conhecidos, já tenho bastante amigos, já tenho bastante acesso, né? Já aprendi tanta coisa na vida. E quando você vai conhecendo as pessoas mais profundamente, você vai aprendendo cada vez mais, você vai somando diferentes histórias, e você fala, poxa, olha, tem muito mais perspectivas do que eu já achava que tinha algumas boas, não por aprendizado próprio, mas também por já ouvir outras pessoas. São 25 anos de empresa, 47 anos de idade, 24 anos de casado. Então você aprende muita coisa, mas o projeto do podcast, para mim, ele é muito apaixonante porque eu tenho oportunidade de conversar com caras como você que, embora a gente converse bastante, talvez a gente nunca tenha conversado. Algumas coisas eu já conhecia, mas algumas coisas eu não conhecia. Sim. Né? E me trouxe aprendizado tudo que você disse. E, aliás, quero repetir o que eu te falei no off aqui. O Guilherme é uma dessas pessoas, gente, que, para mim, e tenho certeza que você está terminando esse podcast com essa sensação, que eu comecei falando, né? Deixa eu prestar atenção no que esse cara tem a dizer. Porque a gente, como empreendedor, e você também é um empreendedor agora, um empreendedor... Não vou dizer que você é um empreendedor novo, porque eu acho que esse espírito empreendedor sempre esteve presente na tua trajetória. Sim. Mas como CNPJ, vamos dizer assim, pois é um ano e a gente é muito acelerado. E você é um cara que é cadenciado no bom sentido, e essa cadência com conteúdo faz a gente parar para refletir. Peraí, deixa eu parar de responder um pouquinho de WhatsApp aqui, né? Deixa eu botar no silencioso e deixa eu ver o que o Guilherme está trazendo aqui para essa mesa. E aí, não só olhando para o teu passado, que já te credencia, mas olhando para o jeito que você encara a vida, para a perspectiva que você traz para os negócios, para as pessoas. E, cara, privilégio ter você aqui. Não, foi meu.
E mais privilégio ainda, e te digo isso de coração, você já me conhece, eu falo do coração mesmo, de poder te chamar de amigo, cara. Assim, a maior felicidade falar, putz, esse cara é meu amigo, sabe assim? Aquela alegria espontânea. É isso, cara. E quero te agradecer. Muito bom. Demais, demais, demais. Bacana, e parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Obrigado e, cara, você sempre vai ter alguém aqui que vai estar torcendo por você. Bacana. Você vai ouvir muito falar ainda da Chegou Lá. Se é que você já não ouviu, você vai ouvir muito ainda. E se você quiser continuar a aprender com o Guilherme, tem o podcast da Chegou Lá. Isso, Portfólio Aberto. O nome do podcast é Portfólio Aberto. O podcast é Portfólio Aberto, o canal da Chegou Lá Consórcio no YouTube. E se você quiser aprender sobre governança, gestão, liderança, sigam o Guilherme no LinkedIn. Você vai ter textos lá que, olha, não é qualquer lugar que você vai achar, não. Então, segue lá também a página da Chegou Lá no Instagram, Guilherme no LinkedIn e o podcast no YouTube, que é Portfólio Aberto. Portfólio Aberto. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco aqui até agora, que você siga curtindo, se inscreve no canal e compartilhe essa aula que a gente teve aqui hoje, mais do que uma conversa entre amigos, é uma aula de governança, gestão e carreira. Muito sucesso para você, até o próximo episódio.